Fala pessoal, amantes da corrida e do esporte, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Corrida e Negócios, o podcast onde o universo esportivo se encontra com o mundo empresarial, onde performance e gestão andam lado a lado. O meu nome é Cris, eu estou aqui do lado do Dani, estou muito animado para esse primeiro episódio. Dani, fala aí, um projeto que nasceu há pouco tempo e a gente já está colocando ele no ar. Cara, foi um sonho. A gente começou trocando uma ideia que veio ali do Corrida de Negócio, onde a gente trouxe a ideia de criar um podcast muito legal, bacana, com muita informação para vocês. E hoje a gente vai receber quem? Não sei, cara, você que convidou. Joel de Oliveira. Joel tá aqui com a gente, Joel Oliveira, de arremessador de peso a presidente da Federação Paulista de Atletismo, hein? Será que ele vai me jogar longe? Ah, eu acho que você não vai jogar longe. Eu acho que você foi maldoso, viu, cara? Eu acho que você vai fazer assim, ó. Tá bom, hein? Mas é isso. O que a gente quer aqui é trazer informação e conteúdo pra você. Então, se liga aí, meu amigo. Ó, então, tô muito feliz aqui de receber Joel. Joel, seja muito bem-vindo ao podcast Papo de Corrida e Negócio. Poxa, obrigado, Joel, por aceitar nosso convite, estar aqui com a gente e poder compartilhar toda a sua história, seu conhecimento e ajudar cada dia mais esse ambiente do atletismo. Poxa, muito obrigado. Olha, falar com a audiência de vocês é um prazer, atender esse convite, um prazer ainda maior. Obrigado, viu, gente, pela atenção, pela deferência. Não somos tudo isso, não, mas estou aqui super animado para a gente poder conversar um pouquinho sobre atletismo, sobre corrida, sobre negócios, tudo isso que a gente ama tanto fazer. Ótimo, vamos lá, meu amigo. Manda aí. Joel, seguinte, deixa eu te dizer uma coisa. Aí a gente bateu um papo, tivemos lá no Summit aqui recentemente, hoje aqui também a gente conversou bastante coisa, mas conta para o pessoal, como que foi o teu início no esporte, como que você iniciou? Qual que foi virou a chave dessa paixão pelo esporte aí, pelo atletismo? Cara, foi um negócio assim muito legal, mas ao mesmo tempo muito comum, acontece com muita gente. Todo adolescente da minha geração, né, nasci na década de 80, tinha o esporte como referência para coisas a fazer, né? Era o lazer das pessoas, era jogar bola, brincar na rua, etc, né? E eu, desde criança, sempre me identifiquei com o esporte, né? No início da minha adolescência, eu tentei fazer vôlei. Primeiro comecei com basquete, depois tentei vôlei na escola ali. Naquela época, participar do time de esporte da escola era uma coisa muito legal, né? Eu participei do time da minha escola de basquete, era o primeiro a chegar no treino, o último a sair, reserva. E mesmo sendo o mais alto do time. Mas eu queria ser atleta. Assistia na televisão jogos do Oscar Schmidt, lia revistas, e eu sempre fui, desde criança, quando eu quero alguma coisa, eu vou atrás de coisas para entender e achar estratégias para me resolver. Cheguei até a colocar na rua da minha casa, na frente da rua, uma tabela de basquete para eu treinar, para eu poder melhorar. Porque rapidinho eu entendi que eu era um atleta ruim, mas eu sabia que eu tinha que treinar para melhorar. Mudei de escola, mudei de esporte, passei a jogar vôlei no time da escola também. Também era o mais alto do time, primeiro a chegar no treino, o último a sair, mais esforçado, e também era reserva. Mas eu tinha uma convicção de que eu queria fazer esporte. No vôlei, eu só fazia uma coisa boa comparado com meus colegas, que eu fazia melhor que eles. Eu já era maior que os demais e eu tinha mais força que os demais. Então eu conseguia sacar por cima, que é uma coisa difícil do adolescente fazer quando está aprendendo. Deixa eu pegar um gancho aqui. Você falou do sacar. Mas antes disso, eu queria falar um negócio legal. Eu também tinha uma diferenciação dos meninos que quando eu jogava bola, brincava na escola. Sabe o que eu fazia, cara? Eu comprava a bola. Porque eu era o dono da bola, aí não tinha a forma dos caras falar, você não vai jogar. Não vou jogar, não tem bola, cara. Foda-se. Porque eu não tinha talento. Era você. Você levava a minha. Cara, boa então eu aproveitava essa oportunidade. Boa. Isso aí é uma boa estratégia. Ô, Joel, outro dia eu entrevistei uma atleta que foi vice-campeã olímpica, a Agatha. Sei. Agatha Rippel. Incrível. E foi muito legal. E eu entreguei a idade quando eu falei, mas você sacava igual o Bernard?
Jornada nas Estrelas, e aí você falou do saque. Dani, não Saque faz essa cara que por baixo, você né? lembra o Bernardo aqui. Eu vi o jogo de vôlei esperando o saque do Jornada nas Estrelas. Incrível, né? do Eu Bernardo. vivi. Você tá entregando eu a tua vivi- idade, eu viu, vivi Tadala? isso aí. Aí o que acontece? Jogando vôlei, eu conseguia sacar por cima. Só que eu não tinha muito controle da força. Quando eu batia o saque, a bola passava da quadra e caía lá do outro lado. Aí o meu treinador falava para eu ir lá para o fundo da quadra, para eu poder sacar e a bola cair dentro da quadra. Como ele viu que eu era forte, que eu era esforçado, queria fazer esporte e que no vôlei não ia dar certo, ele falou para mim: Joel, vai lá fazer atletismo com o professor Davi. Tem um trabalho de atletismo lá numa pista de atletismo no batalhão do Exército, que tinha lá na cidade que eu estudava. E aí eu falei: mas professor, por que eu não posso jogar vôlei? Ele falou: sim, você pode jogar vôlei. Só que você é um menino mais forte que os outros. No atletismo você vai se dar bem se você fizer um negócio chamado arremesso do peso. Eu falei: mas o que é isso? Cara, é uma esfera pesada que você tem que jogar o mais longe possível. Eu acho que você vai se dar bem disso. Eu não posso jogar vôlei, professor? Perguntei de novo. Sim, você pode. Só que aqui você vai continuar sendo o primeiro a chegar, o último a sair, e vai continuar sendo reserva. E lá eu acho que você vai se dar melhor. Aí eu peguei e fui treinar. E ele estava certo. Comecei a treinar atletismo, o professor me aceitou no mesmo dia. Um mês depois eu estava representando a escola nos jogos do município e ficando entre os primeiros. No mês seguinte eu já estava representando a cidade de Corumbá nos campeonatos estaduais do Mato Grosso do Sul. Eu sou sul-mato-grossense de origem. 6 meses depois, eu já estava representando o estado do Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro. E aí eu comecei, em 1996, a fazer atletismo de maneira organizada, né? Tá fazendo, mês passado fez 19 anos que... 21 anos que eu vivi essa experiência aí de 29 anos, na verdade, que eu comecei essa experiência no esporte. E aí, dali eu fui para campeonatos brasileiros, migrei para o estado de São Paulo para ser atleta, fui para Araçatuba. Araçatuba tinha uma equipe de atletismo que disputava competições de nível nacional. Treinei lá, fiquei entre os melhores do Brasil durante vários anos. Aí, depois disso, me mudei para São Bernardo do Campo, para assumir um trabalho no serviço público que eu tinha passado no concurso e, ao mesmo tempo, continuar sendo atleta. E aí fui atleta de 1996 até 2015, no arremesso do peso, né? Assim, no nível de alto rendimento, entendeu? Então, foi assim que eu comecei, foi fazendo esporte escolar, dali, ao ser indicado para o atletismo, me identifiquei. E assim, o esporte que você vai bem, rapidamente as coisas acontecem. Né? Quando você não é daquilo, sim, as coisas demoram para acontecer ou não acontecem. Né? E o atletismo foi acontecendo para mim. É legal você falar isso, essa visão do teu professor, né? Que eu Cara, acho que isso é sensacional. Porque saber identificar a competência do esportista, e o direcionamento, é muito legal, né? isso é bacana. Principal, na minha opinião, que é ser sincero. Exato. Porque esse professor poderia ter medo de magoar um aluno e não falar. Igual você falou, eu sempre fui reserva. Eu sou péssimo de futebol e adoro futebol. Sempre fui reserva, jogava de goleiro, era aquele último a ser escolhido, enfim, era aquela situação. E me frustrava. Claro. Sempre ficava frustrado. Eu adorava handball também. No sul, eu sou de Santa Catarina, tinha muito esse esporte e acho que isso que você falou é uma coisa que eu também falei com o Elinho do Franca Basquete sobre isso. Esses jogos entre as escolas, isso é incrível. Isso faz uma base do esporte, né? Sim. E a gente ia tão feliz para disputar com o interclasse primeiro e depois com as escolas. Fantástico. Isso é fantástico, Foi o que fez o motor da minha vida desde então. Porque desde 1996 até hoje eu vivo atletismo. São 29 anos que eu vivo atletismo. De 96 a 2015 eu fui atleta de rendimento, representei os clubes, município, estado, né? E depois disso eu me tornei dirigente, virei primeiro
representante de atletas. Eu fui eleito, primeiro representante de atletas eleito pelos próprios atletas. Olha que legal. Da Confederação Brasileira de Atletismo, isso em 2015. Aí eu fui representante de atletas durante um mandato de 2 anos. Depois disso, eu me tornei interventor da Confederação Brasileira num processo administrativo que estava acontecendo na Federação Paulista. E foi aí que a comunidade do atletismo paulista conheceu a minha habilidade de gestão, né? Nesse processo de combate à corrupção, nesse processo de organização administrativa da federação, e foi quando a comunidade me convidou para ser presidente, e que eu convidou a eu me candidatar a ser presidente. E aí eu me candidatei, fui eleito por unanimidade, e já fui reeleito, e estamos conduzindo a federação desde então. Legal. Então, assim, Muito bacana. venho vivido 20 anos de atleta e estou indo aí para 9 anos de gestor do atletismo, né? Legal. E fazendo o atletismo acontecer e o atletismo acontecendo na minha vida. Joel, hoje, o que você relataria com os primeiros desafios que você teve na gestão como presidente da Federação Paulista de Atletismo? Cara, Porque não deve ser uma tarefa fácil. A hora que você chegou não lá, não é simplesmente você assumir uma cadeira. É você colocar um conceito, acreditar naquilo e fazer com que as pessoas que estejam te rodeando conseguem entender o que você precisa para fazer acontecer. Então, qual que é os primeiros? Sim, teve ainda algo a mais. Porque, assim, uma coisa seria a gente ter uma entidade e você se candidatar a presidir essa entidade, e a entidade está lá funcionando, como hoje a federação está lá, funcionando, fazendo suas várias atividades e tudo acontecendo. Na época não era isso que estava acontecendo com a Federação Paulista. Infelizmente, em 2018, saíram umas matérias no jornal com denúncias de contratos superfaturados feitos com convênios públicos do Estado com a Federação Paulista de Atletismo. E isso deu uma repercussão nacional, porque o atletismo mais estruturado do Brasil acontece no estado de São Paulo. Então isso deu uma repercussão muito grande, apareceu matéria na ESPN, na Globo, em vários lugares, e eu comecei a me relacionar na parte da gestão ao ver esse processo acontecer. Estava acontecendo denúncias a nível de federação e a nível de confederação. E eu participei do grupo que estava debatendo essas questões, né? E aí, quando eu virei presidente, nós tínhamos esse problema. Denúncias de superfaturamento, descrédito por conta das denúncias. A federação estava com poucos atletas e poucos clubes. Muitos tinham se afastado da federação ao longo dos anos e com esses problemas ainda mais, né? A federação tinha um risco danado de ter que pagar dívidas milionárias desses convênios públicos que haviam sido feitos em anos anteriores, né? E tinha todo um ambiente de descrédito. Ela não era bem vista a nível de entidade pública quando eu assumi a federação. Estava bem decadente. Então, o nosso principal desafio foi reconstruir a credibilidade da federação. Então, esse foi o desafio número 1 para a gente enfrentar. Porque a gente tinha que fazer isso acontecer, fazer as atividades principais da federação acontecerem, para a gente poder depois colocar em prática qualquer plano que a gente tivesse para desenvolver. Então esse foi o desafio mais difícil, porque eu não era um gestor conhecido, né, na área do esporte. E geralmente quem preside federações esportivas ou clubes esportivos são pessoas que já têm uma história na modalidade, né? Foram já pessoas que militaram nessa modalidade durante décadas, que não era o meu caso. Sim. Eu fui atleta, mas eu não fui um atleta de nível mundial, eu fui um atleta de nível nacional. Né? Então, não fui medalhista olímpico, né? Não fui medalhista pan-americano, então eu não era um atleta de altíssimo nível como a federação tinha tantos, né? E também não vim dessa trajetória tradicional
que é de alguém que está lá militando na federação há décadas e depois vira Nem presidente. de exposição pública frequentemente, Também nada não, disso aí. também não. E aí, Joel, quando você entrou, sabendo desse cenário, você teve mais surpresas ainda? Sim. Sim, porque quando você começa a lidar com essas questões administrativas, você vai percebendo a cada mês ou a cada 6 meses a profundidade que você não consegue num primeiro momento saber. Verdade. Entende? Então, assim, uma entidade antiga como a federação, nós temos hoje 101 anos. Quando eu comecei a atuar na federação, que foi em 2019, ela tinha 95 anos de existência. Então, ela tinha problemas antiquíssimos, né? Então, os convênios públicos, por exemplo, que gerariam maior risco para a federação de insolvência, eram convênios que tinham sido contraídos em 2014. Nós estávamos em 2019. Olha só, gente. Né? 5 anos depois dos convênios, estavam vindo os problemas de prestação de contas. O governo cobrando, aquela coisa toda. A prestação de contas não tinha sido feita de maneira adequada. E aí a gente começou a lidar com isso. E eu tinha uma proposta de trabalho bem diferente do atletismo tradicional, que é isso que hoje nos notabilizou aí. A nossa forma de conduzir a federação, ela é muito próxima a de uma empresa comercial. Então nós temos uma forma de gerir com plano de negócios, objetivos estratégicos de curto, médio e longo prazo, diversificação de produtos e receitas, né, visão de marketing, visão institucional, visão comercial, visão de produção. Esse raciocínio corporativo não era o raciocínio que a federação tinha. Compreende? Então Sim. essa mudança foi uma mudança muito disruptiva e que hoje traz o sucesso que a federação está entregando. Então hoje nós temos aí, já são 6 anos que todos os anos eu entrego a federação no azul. Isso aí nunca aconteceu na Eu ia história te perguntar dela. isso aí agora. Nunca aconteceu na história dela inteirinha de ter 6 anos consecutivos sem prejuízo contábil. Até empresas de fins lucrativos têm dificuldade de ter lucro todos os anos, né? Sim. De ter uma operação que não passe nenhum ano no negativo. Sim. Os 6 anos da minha gestão no positivo. Nós reconstruímos o nosso conjunto de filiados, então aumentamos em 350% o número de atletas, 200% o número de clubes, aumentamos em 150% o número de competições, 150%, aumentamos a nossa arrecadação em 500%. No primeiro ano da minha gestão, a federação, eu peguei ela com uma arrecadação de 1 milhão ano e nós chegamos já a 8 milhões ano, né, de arrecadação. Então foi uma mudança bem significativa, né? E as receitas também. A gente tinha 4 fontes de receita quando eu assumi a federação. Hoje nós temos 13 fontes de receita e estamos preparando novos produtos, né? E o principal que talvez tenha sido aquilo que levou vocês a me convidarem aqui, que foi a aproximação com o mercado de corrida de rua. Exato. Que a federação não tinha isso. Exato. A federação ficava muito distante, né, do mercado de corrida de rua, né? Ela emitia os permits, porém ela não tinha nenhum trabalho de atendimento, aproximação, relacionamento com o mercado de corrida de rua. E a minha gestão vem trabalhando desde quando eu entrei junto com o meu time. Aliás, aproveito o espaço para agradecer e parabenizar todo o time da FPA que nos auxilia. Nossa diretoria, temos 7 diretores, nossos colaboradores, temos 12 funcionários CLT, temos 350 árbitros. Então é uma comunidade grande de pessoas que fazem o atletismo acontecer. Muito obrigado, viu, gente? Boa. Por sinal, eu preciso mandar um beijo pro Rafa. Cara, esse cara é gente fina pra caramba, me ajuda pra... Rafa, esse é pra você, hein, irmão? Ô, Joel, você falou a gente precisa agradecer. Cara, também. Cuidado que você vai agradecer pra não dar ruim pra nós, hein?
a gente chamou, sim, devido à corrida de rua. Sim. E eu vejo que a corrida de rua vem revolucionando e vem mudando muito, né, no mercado. E a gente precisa agradecer também os nossos patrocinadores que estão ajudando a gente a realizar esse sonho. Nem fala, cara. Olha que meia gostosa. Bicho, eu não sou nem atleta. E eu vou falar um negócio pra você. Ó, Que meus conforto, tênis, cara. Ó meus tênis. Você tá melhor que eu, hein? Você tá na Incrível, beiradinha, hein? amigo. Cuidado aqui, ó. Cuidado aqui que eu sou A fraco corrida muito de rua porra. tem essas coisas incríveis, né? Essa meia é linda, né? Você vê, dá para usar ela como se ela fosse um calçado, né? Porque ela é muito bonita. Esse tênis, então, nem se fala. A pessoa não pode ser uma pessoa introspectiva, não. Porque Toma o pra mim, tênis por é favor. mega cheguei. E esse tênis é mega cheguei. E outra, o nosso patrocinador principal que tem feito uma diferença nas corridas de rua. Cara, Eu acho que isso... eu vou falar uma coisa pra você. Fala. Aquele clique bem Isso. dado. Exato. Irmão, esses caras são bons. São bons. Eles conseguem fazer pessoas como a você, cara, ficar bonito na foto. Fotop, gente, tá aí com a gente também. A Fotop, Fotop. muito obrigado. E se você vai fazer uma corrida, se prepara, tem uns pacotezinhos super bacana, o custo é legal e o Dani já falou, ó, até eu fico bonitão na foto. Fica. Então. Eu não fico. Eu Mas sou você sincero, vai eu correr. entendo. Calma, vai de leve, alguma coisa de cada vez. Eu já tô aqui, ó, com a Studio One no pé. Aí, ó. Ó que bonito, ó. A Studio Run. Futuramente vou estar com desse, fazendo meus 5 km, batendo nas costas desses senhores mais velhos aqui, falando assim, vai, acelera o passo aí, ó. Logo, logo. Deus te ouça. E também a gente tem que agradecer, passa lá com a Colchões. O recovery começa no seu sono, o descanso é muito importante e a Shape Time. Chip Time Ribeirão que tá aqui Chip com Time vocês, Ribeirão a que tá gente aqui. tá aí sempre tentando entregar para vocês um bom resultado, sabem disso. É esses os nossos agradecimentos a esse pessoal que está acreditando na gente. vambora, Juntamente, novamente agradecer o Joel que está vindo E o aqui, Joel aí. disposto a falar abertamente. É. Aproveitando nisso, Joel, tem uma pergunta muito interessante, porque hoje quando a gente fala de federação, a gente acha que a federação ela é um órgão da capital. Legal. Ah, a federação é só capital, capital, capital. Exato. Cara, a pergunta, qual que é essa relação da federação com o interior de São Paulo? Qual que são as particularidades que a gente pode entender essas nuances? Porque hoje quem está aqui do lado de fora, e isso eu posso falar em nome de alguns organizadores, eles não conseguem entender essa relação, essa importância de ser. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós aí sobre essa relação. Poxa, eu agradeço a oportunidade. É assim, a federação está presente em todo o estado de São Paulo. Claro, nossa sede é na capital, na Alameda Olga, número 288, lá na Barra Funda. Por sinal, perto do- bonito, hein? Ô, Eu que bom adoro ir que lá, você cara. gostou. Tem uma pista de atletismo dentro do escritório legal, do Joel, né? cara. Sério? Pros atletas. Sabe por quê? Porque se eles fizerem errado, eles têm que sair correndo, o Joel vai catando todo mundo lá. Eu sei Nós disso porque eu estive nós lá. temos uma pista sintética com material igual de uma pista normal outdoor, nós temos lá no nosso escritório, que é para a gente poder lembrar todo mundo que ali é a casa do atletismo. Né? Importante. Então, Legal é importante a gente ter uma pista para poder lembrar disso. Né? A gente tem a nossa sede lá na capital, porém a nossa atuação é em todo o interior. A federação ela faz principalmente 4 atividades. A atividade 1 dela é a administração da vida federativa dos atletas. Registros, transferências, inscrições do atleta para o clube, nas competições nossas, etc. A guarda dos resultados oficiais. Então, a gente faz essa primeira parte. A segunda parte que a gente faz é o fomento ao atletismo. A gente fomenta o atletismo principalmente fazendo competições de atletismo. Só que nós fazemos predominantemente as competições de pista, campo e cross country. Então nós temos 40 competições que a gente faz todo ano em várias unidades do estado. Dessas competições, 40% delas acontecem no interior de São Paulo. Olha só. Nós entendemos o interior como cidades distantes a 80 ou mais quilômetros da capital. Perfeito. Então, esse entendimento é assim. Por exemplo, Praia Grande. Praia Grande a gente considera capital porque está a menos de 80 quilômetros. São Bernardo a gente considera capital porque está a menos de 80 quilômetros. Campinas a gente já considera interior porque
está a mais de 80 quilômetros da capital. Então a gente faz competições em Campinas, a gente faz em Sertãozinho, esse mês mesmo nós vamos ter aqui em Sertãozinho. A gente faz em Araraquara, a gente faz em Botucatu, esse final de semana agora vamos fazer em Presidente Prudente. Então a gente faz competições de pista e campo e cross country em vários lugares do estado. Tá? Além disso, a gente faz corridas de rua, só que essa é uma área que a gente decidiu há muitos anos a delegar. Então, nós temos organizadores de corrida de rua que cuidam muito bem da corrida de rua. Legal. Fazem corridas de rua incríveis, interessantes, capilarizadas, você encontra isso em todo lugar. Então, como eles fazem muito bem, a gente faz o terceiro serviço da federação, que é a homologação de eventos oficiais de atletismo. Então, é aquilo que o pessoal da corrida mais nos conhece, que é os permits de corrida de rua e a arbitragem das corridas de rua. E a importância da federação no interior, cara, demonstra que, olha quantos atletas de alto rendimento que nós tivemos aqui. Sidney Evelyn é um, a Zeferina. São grandes atletas que trouxeram o nome do interior e posicionaram o interior também como uma máquina de criação de atletas. Sim. Muitos. O interior de São Paulo é vital no posicionamento do atletismo brasileiro como um dos esportes mais vitoriosos do Brasil. Se a gente contar, a gente vê vários. Gladson foi um que disputou bastante, ele foi um atleta de alto rendimento. Nós temos atletas no interior ainda que estão desenvolvendo. Zileide, que foi, tudo bem que ela entrou no Paralímpico, que ela foi vice-campeã no salto em distância na Paralimpíada de 2024. Então, essa aproximação da federação para com o interior, isso demonstra uma forma muito positiva da gente entregar aquilo que merece também o interior. Sem e não dúvida. Acreditar somente que na capital as coisas funcionam. Não, ao contrário. Isso é um equívoco. Quem pensa assim está equivocado. E é legal isso que você está trazendo, Joel, porque quando você fala, as pessoas olham assim, a federação é aquele órgão regulamentador, ponto. Não. Então, acho que isso é importante. As pessoas veem isso aí, eles dão o permit, ponto. A gente vai entrar nesse ponto do permit. Mas não. Nós fazemos a regulamentação? Sim. Nós somos o guardião das regras oficiais do atletismo. Boa. Ponto. Entendeu? Existe uma estrutura do esporte formal. Federação Internacional de Atletismo, cujo nome da instituição é World Athletics. Nós temos a Federação Sul-Americana de Atletismo, que é o atletismo sul-americano. Aí nós temos a Confederação Brasileira de Atletismo, que todo mundo conhece comumente por CBAT. Aí nós temos as federações estaduais e a Federação Paulista de Atletismo, que é a primeira federação esportiva de atletismo do Brasil, a primeira federação esportiva de todos os esportes, tá, do Brasil, e a mais antiga. Nós temos 101 anos de existência e nós somos a maior federação de atletismo da América do Sul. Olha que legal. Entendeu? Então, assim, nós somos maiores que países. Tá? E com a ação interrupta, né? Sim, 101 anos ininterruptamente. Nós bacana. temos a competição mais antiga do atletismo nacional, ininterrupta. É o Campeonato Paulista de Atletismo, que esse ano foi a 101ª edição. Cara, sabe que a gente comentou da tua história, eu tô aqui, não estava nem na pauta, mas é muito legal o que o esporte pode transformar a vida da pessoa. Muito. Olha só, cada dia mais um exemplo. Eu preciso chegar nesse ponto aqui, a gente estava comentando a minha vida, minha relação com o esporte, e aí eu vejo assim, o Joel comentando reserva, um direcionamento do profissional, levou ele a um atleta nível nacional, ficar entre os primeiros do país e hoje presidente da Federação Paulista de Atletismo. Sim. Sabe? Eu acho que isso é legal. Isso é muito legal. Sim, Você construir. É muito Quem legal. acha E aí que você não, trazendo é todos equivocado. esses números aí, entregando, sendo a reeleição já mostra isso, né? Entregando a conta no azul, que é o mais importante. Em todo negócio você tem que entregar a tua conta no azul. E tudo isso, cara. Você vê a muito importância legal do isso, esporte em todos os âmbitos. Nós participamos do Prêmio de Excelência da Federação que aconteceu em São Paulo este ano.
foi muito legal. Tava a Margarete, aquela outra animal, e aí até no depoimento dela, ela falou, você aprendeu a correr ontem. Foi muito legal. Ela falou, você aprendeu a correr, meu maior treinador foi a polícia. Cara, você fala, pô, polícia? Por quê? Porque ela morava na rua. E o esporte resgatou ela. Esse é um tipo de sentimento muito gostoso e prazeroso. Você vê como as pessoas mudam a vida. Mudam a vida. Eu tenho relatos, história de pessoas que estão fazendo parte daí do atletismo, coisa, apesar de não ser atleta, eu sou um cara que eu sou aficionado por desafio, por ver as pessoas se desafiando e entregando resultados. A gente tem um Paulo Ultra aqui de Ribeirão Preto, foi campeão da UAI, 473 quilômetros, posso estar enganado. Paulo é um cara fantástico. O cara começou do meu tamanho e chegou onde chegou. Exato. Olha até ponto. Então é onde eu olho para mim às vezes e também penso, cara, eu preciso fazer algo por mim. E é esse que é o papel do esporte, de falar assim, cara, muda. Você tem a opção. Você não quer, é uma definição. Eu sei que existem muitas coisas envolvidas para a tomada dessa decisão, não é simples. Isso eu posso falar com muita propriedade. É fator psicológico, comportamental, tudo mais. Mas hoje você vê que o esporte muda pessoas. Colocam pessoas em condições muito melhores do que estavam. O esporte transforma vidas. Nosso recente Arilson Rodrigues, que faleceu há pouco tempo, uma pena, foi ultramaratonista, a gente chamava ele de ele foi ultramaratonista. Então, cara, é isso. Então, olha o papel, a importância da federação como um órgão homologador, um órgão de apoio para que isso não deixe de existir. Sim. Então, esse é um conceito muito interessante. O atletismo tem o esporte tem, de modo geral, essa capacidade de ser transformadora. Mas o atletismo tem mais. Primeiro, porque o atletismo é o primeiro esporte do mundo. Entendeu? O atletismo é o esporte das habilidades básicas do ser humano. Antes de ter toda a tecnologia, o homem andava, homem quando eu falo não é do sexo masculino, o ser humano, a pessoa. Sim. As pessoas andavam, corriam, saltavam e arremessavam objetos. Essas habilidades principais do ser humano, que ele usava primeiro para a sobrevivência e depois passou a usar como forma de se comparar e de se aperfeiçoar, foi o primeiro esporte do mundo. Nós temos registros antiquíssimos, algumas pessoas falam do surgimento do atletismo na questão da Olimpíadas modernas, das Olimpíadas antigas, mas o atletismo é anterior a isso. Nós temos evidências em hieróglifos egípcios do Antigo Egito já demonstrando o atletismo sendo praticado de maneira sistemática. Né? O atletismo moderno, que é esse que a gente conhece, com as regras que a gente vê até hoje, ele também é o primeiro esporte das Olimpíadas, né? E é um dos pouquíssimos esportes que não dá para você pensar em Olimpíadas sem ele. Por quê? Porque mesmo que você não corra, por ser uma habilidade básica do ser humano, você consegue compreender a importância, a relevância de uma superação esportiva na corrida. Você consegue entender isso num salto, você consegue entender isso num arremesso. Eu me senti muito mal agora. Por quê? Essa parte do básico do ser humano. Sim, são as habilidades. Eu magoei agora. Para você se movimentar no mundo, você anda, ou você corre, né? Ou você salta. Agora magoou, né? cara. Mas tudo bem, eu entendi. Arremessar é a primeira tecnologia que o ser humano aprendeu na história, que é jogar um objeto para poder alcançar um objetivo. Então, o atletismo tem essa origem histórica e ele tem essa capacidade de congregar as pessoas, porque todo mundo, em qualquer lugar do mundo, consegue compreender o valor de quando você corre mais rápido que alguém, quando você salta mais rápido que alguém, quando você arremessa ou lança mais longe que alguém. Essa compreensão, ela é instantânea, automática e global. Né? Então, o esporte vem se aperfeiçoando há décadas, mas o atletismo continua sendo, né, a vanguarda desses esportes. Então, a federação tem esse papel de cuidar da regra oficial do atletismo. Né?
A federação tem que olhar para mim um pouquinho, para quem corre mais lento que todo Mais mundo. do que a gente olha para você, Daniel. Você é um dos caras dessa nova geração de empresários da corrida de rua, que a gente tem olhado assim com uma satisfação muito grande pelo seu desenvolvimento e por isso Obrigado. a gente vem querendo ajudar a desenvolver ainda mais aqui, né? O quarto trabalho que a gente faz, só para fechar essa ideia, é o relacionamento institucional. Isso é muito legal. Então, assim, o esporte para acontecer na prática e para acontecer em grande porte, ele precisa de relacionamento entre as instituições que fazem a sociedade, né? De novo, vamos voltar lá para a corrida, que é nosso agregador aqui. Hoje, quando você olha uma corrida acontecendo todo domingo, parece algo corriqueiro, habitual e até natural, Sim. né? Porém, para essa corrida acontecer, você precisa de um agregar de inúmeras instituições. Alguém precisa parar o trânsito por um certo tempo. Alguém precisa orientar pessoas para que não estejam naquele lugar. Alguém precisa garantir a segurança. Quer dizer, as instituições de segurança, Guarda Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, tem que estar contigo ali alinhadas. A prefeitura tem que estar contigo de autorizar que aconteça esse evento e não um outro evento, porque a rua é o lugar do ir e vir dos veículos, né? E você temporariamente restringe esse ir e vir para que aconteça uma atividade esportiva. Você tem que direcionar postos de saúde, pronto-socorros, hospitais para um atendimento de um conjunto grande de pessoas que vão fazer um esforço físico e que podem necessitar de um atendimento médico. Você tem toda uma estrutura comercial que está ali à disposição para atender essas centenas, milhares de pessoas e que direcionam seus negócios para esse atendimento. Para tudo isso acontecer, as pessoas, as empresas, as instituições têm que ser convencidas da importância disso. E isso é uma das coisas que a federação faz. Então, quando eu faço as minhas viagens nos municípios, uma das coisas que eu faço é convencer o poder público, vereadores, prefeito, governador, ministro, da importância de se incentivar o esporte, de se assegurar a atividade física, de se fomentar a corrida de rua e outras atividades do atletismo como política pública, né? Quando uma cidade como Ribeirão Preto escolhe 20, 25 vezes no ano parar o trânsito para que aconteça a corrida de rua, ela está colocando isso num calendário de eventos, né? Entre tantos eventos que podem acontecer na cidade, ela opta, dentro do seu calendário estratégico, de colocar essa quantidade de eventos na cidade. Então, veja o quanto de estrutura organizacional que está envolvida. Então, o nosso papel enquanto federação é de fazer esse relacionamento institucional com entidades, poder público, com iniciativa privada, porque, de novo, para e pensa, você corredor, é uma delícia, você senta no site, Sim. num momento de tranquilidade, você abre o seu celular, Faz site de inscrição, faz sua inscrição, clica lá em 4 cliques, você está inscrito e domingo você vai correr. Exato. Se o empresário não quiser fazer isso, onde é que você ia ter toda essa facilidade? Para você ter essa facilidade, existe uma infinidade de empresários da cadeia produtiva da corrida de rua que se dedicam a fazer todo um conjunto de negócios para te entregar essa facilidade. E é engraçado, né? Que a gente faz uma brincadeira com o evento esportivo que a gente fala que é o pré-zão, a realização e o pós. Sim. É 1 ano para 15 minutos de evento. Só que é 1 ano de preparação para aqueles 15 minutos ser o mais memorável na vida das pessoas. E isso é importante. E o Joel falou uma coisa importante aí do relacionamento com a prefeitura. Acho que que isso mostra esse papel, a capacidade de desenvolvimento e fomento ao esporte. Sim. Exato. Que isso que não pode faltar. Sim. E hoje as prefeituras, eu acredito, você pode me corrigir,
ainda falta um pouco disso. Muito. Eu acho que as prefeituras precisam olhar um pouquinho mais para agora. isso. Como que está sendo essa relação da federação com as prefeituras? Nós temos assim uma excelente relação com muitas prefeituras e a gente vem trabalhando para visitar e convencer e estimular aquelas que já estão convencidas, ressignificar para aquelas que não estão convencidas sobre a questão da corrida de rua. É um trabalho que a gente faz de maneira sistemática. Na minha gestão, eu faço no mínimo 2 visitas por mês a alguma prefeitura para que a gente possa garantir. Às vezes a visita é para apresentar a corrida de rua como uma possibilidade. Às vezes a visita é para orientar o município nesse processo de realização ou de desenvolvimento. Às vezes o objetivo é de aproximar o empresariado do poder público para que ele possa ter essa inteligência de negócios acontecendo, né? Porque a prefeitura ela tem muito RH, mas ela não tem RH especializado para cada tipo de negócio que surge. Então, muitas vezes o empresário tem que fazer esse papel de se colocar à disposição para ajudar a prefeitura a pensar nessa inteligência de negócio. E, poxa, ao mesmo tempo, com tantos empresários que existem, por que o prefeito deveria considerar esse empresário e não aquele? Então, nós, federação, auxiliamos tanto as prefeituras quanto os bons empresários a se aproximarem, para que a gente possa fomentar o esporte, né? Fazer com que as coisas aconteçam, mostrar para o gestor municipal o quanto essa corrida vai trazer de benefícios, a dimensão de benefícios, porque o prefeito também de uma cidade, ele também não é obrigado a saber tudo de tudo, né? Então, nosso papel também é de mostrar para ele, olha, a corrida de rua pode ser uma política pública de muitos benefícios para a sua cidade. Benefícios econômicos, benefícios sociais, benefícios comportamentais, institucionais. E aí a gente vai mostrando isso para esse prefeito, mostrar a diferença de fazer corridas com boas empresas, a importância de levar boas empresas e também o relacionamento institucional com o empresariado. Para que o empresário possa entender que ele precisa entregar um produto que seja interessante para esse trabalho que ele está realizando. Que por mais que ele tenha o trabalho dele no sentido comercial e lucrativo, mas o trabalho dele tem que ter propósito. Não pode ser simplesmente fazer corrida por fazer corrida. Com base nisso, esse ponto que é legal, né? É legal, porque nós tivemos um crescimento astronômico das corridas de rua do ano de 24 para 2025. Dados esses que eu posso falar com propriedade, porque eu mesmo estou sentindo isso na evolução do trabalho da cronometragem. Nós vemos aí de fecharem uma quantidade de eventos gigantesco, cujo qual a gente não esperava também, tá? A gente acreditava que existia um crescimento, mas não sabia que seria um crescimento tão exponencial. Com base nisso, Joel, o que a federação pode ajudar na profissionalização desses eventos? Porque existe uma carência dessa profissionalização para esses profissionais que estão produzindo, estão organizando esses eventos esportivos. Legal você tocar nesse ponto. A gente faz, ainda fará muita coisa, né? Mas eu vou usar um histórico para poder te dar um exemplo disso. Quando eu assumi a federação, 40% das corridas de rua homologadas pela federação não eram realizadas por empresas, eram realizadas por pessoas físicas. Isso é um problemaço. E foi a primeira providência que a gente tomou. Só pode realizar a corrida de rua empresas. E não é qualquer empresa, porque a lei e o governo já entenderam lá atrás que quem realiza um evento esportivo tem uma expertise diferente de um evento comum. O evento esportivo ele tem características únicas e especializadas e por isso não pode ser feito por qualquer empresa. Então a primeira providência que nós tomamos foi essa, de só autorizar corridas que fossem produzidas por pessoas jurídicas. Perfeito. E
pessoas jurídicas especializadas em eventos esportivos. Então isso foi, quando a gente tomou essa decisão, que quando eu assumi a gestão, foi assim disruptivo. Nós tivemos um empresariado que ficou, assim, empresariado não, um conjunto de empreendedores que ficou possesso, porque isso, num primeiro momento, gerava uma série de questões, né? Ter que se organizar. Então, por que eu estou contando isso? O processo de análise de uma corrida para emissão de permit, ele é um processo pedagógico também. Por quê? A gente analisa 51 itens que são os mínimos para que você possa fazer. Joel, deixa eu falar, a gente vai entrar no permit já agora, desse item. Então vai lá e já fala, já entrando, já aproveita e já fala do permit aí. Claro. Isso. Só fechar esse raciocínio. Isso, desculpa. Quando você faz essa análise técnica, existe um processo pedagógico para o empresário. Porque quando o empresário nos solicita o permit, a gente pede para ele preencher um formulário. Dentro do nosso site, você entra lá na área de permit, e aí ele passa a preencher um formulário, onde ele faz um cadastramento, e aí ele preenche lá uma coisa que nós chamamos de perfil de prova. Isso. Então ele vai preencher todas as informações que a gente solicita referentes à corrida que ele quer realizar. Aí chega lá, na hora que ele faz isso e clica lá o salvo, aparece na hora na interface para a nossa diretoria de corrida de rua que começa a análise. Então a primeira coisa, a empresa tem que ser especializada em eventos esportivos. Isso já foi quando a gente implantou essa fiscalização disruptiva. Tem que ser de eventos esportivos. A corrida, para acontecer, tem que ter um diretor técnico. Esse diretor técnico tem que ser formado em educação física, ter um CREF válido. Entendeu? Então, quer dizer, não é uma atividade qualquer, é uma atividade que você tem que ter um diretor técnico se responsabilizando por um evento. Não é uma coisa qualquer. Isso já restringe bastante na questão de qualidade. Porque um profissional que tem um nome a zelar não vai assinar como diretor não vai entregar qualquer de algo coisa que não tenha um mínimo para ter uma entrega. Isso já separa o joio do trigo, né? Aí vem para os itens. Seguro é uma obrigatoriedade por lei federal. Tem que ter seguro num evento de corrida de rua. Quando nós começamos a fiscalização na minha gestão, metade das corridas de rua do estado não tinham seguro. Agora, todas que a gente autoriza têm seguro. Eu venho compartilhar uma informação, Joel, que tem corrida que infelizmente não tem nem ambulância. Pois é. Exato. Essas são as corridas irregulares, corridas sem permit. E aí a gente pegando esse gancho aqui e falando do permit, isso que o Dani acabou de falar, e o atleta que está lá comprando a corrida, ele continua comprando com a mesma facilidade que você comentou, os 4 cliques, mas ele não sabe onde ver isso. Ele consegue ter essa informação? Claro. Acho que só é entrar importante. no nosso site www.atletismopaulista.com.br. Aí você me dá a oportunidade de explicar isso, porque assim, o permit é o documento mais importante para um atleta ter uma corrida segura. O que é o permit? O permit é um documento que nós emitimos de autorização para que uma corrida aconteça. No Código de Trânsito Brasileiro, feito lá em 1997, no artigo 67, está lá. Competições esportivas para acontecer em vias públicas, ruas, estradas, alamedas, praças, parques, praias, também é uma via pública, não sei se você sabe, precisam, para ser autorizadas pelo poder público, da autorização expressa da federação ou confederação da modalidade. Então, não é só atletismo. Sim. Corrida de rua, atletismo. Uma competição de ciclismo tem que ter autorização da Federação de Ciclismo. Uma competição de triatlon tem que ter autorização da Federação de Triatlon. Essa autorização só é fornecida por nós quando a gente faz essa análise e vê que a corrida tem condições de ser realizada. Entendeu? Então, o que acontece? Não é toda a corrida que tem essa condição. Quando você vê uma corrida que não tem estrutura, pode procurar que ela não tem permit. Ela foi feita de maneira irregular. Porque a gente faz essa análise dos 51 itens. Quando tudo isso está adequado ao tamanho do evento,
Porque também não é só dizer, olha, eu vou ter ambulância. Se a sua corrida tem 500 participantes, é uma estrutura diferente de uma corrida que tenha 2.000 participantes. E nós vamos fazer a verificação se os itens que você está se comprometendo a colocar no evento são compatíveis com esse número. Por exemplo, você não pode ter um banheiro para menos de 200 pessoas. E a gente considera um banheiro, a contagem se dá a partir de assentos sanitários. Então, se a corrida tem 2.000 pessoas, a gente precisa ter pelo menos 10 assentos sanitários, 10 banheiros. Ou banheiro químico, ou um banheiro de alvenaria do lugar onde você está fazendo, que tem acesso para as pessoas. Toda corrida, independente do tamanho dela, tem que ter pelo menos 2 ambulâncias. E não pode ser uma ambulância qualquer. As pessoas não sabem, nem têm obrigação de saber. Mas existem tipos de ambulância. Existe a ambulância de remoção, que é aquela que ela não tem estrutura de UTI nela. O que tem nela é maca, talvez tenha equipamentos de oxigênio. Essa ambulância não precisa ter a gerência de médico e de enfermeiro. Essa ambulância serve só para transportar as pessoas. Então, por exemplo, você quebrou uma perna, você não consegue andar, você vai ser transportado por uma ambulância dessa, de remoção. A ambulância que tem que ter na corrida de rua não é essa. A ambulância tem que ter uma estrutura de primeiros socorros e UTI. Então é uma ambulância diferente, né? E, consequentemente, ela tem que estar sendo gerenciada por um médico, um CRM válido. Ô Joel, deixa eu fazer uma pergunta, até por uma dúvida que, de repente, a gente já cai até no erro da comunicação. Até então, eu também tenho essa informação que seriam 2 ambulâncias, uma de UTI e uma de remoção. A de UTI seria aquela que ficaria paradinha ali perto da largada e chegada, e a de remoção seria aquela que estaria correndo o percurso, até porque nós temos muitas provas em particulares que o espaço é muito menor e a movimentação com uma ambulância de UTI, que é um equipamento maior, se torna mais complicado. Isso está correto ou está errado? Está correto. Só o que acontece? Você não pode fazer um evento de 1.000 pessoas com uma estrutura mínima, né? Então, o que acontece? A norma 7, que é a regra da Confederação Brasileira relacionada às corridas de rua, que é o que direciona principalmente a nossa forma de regular isso, ela determina um mínimo de 2 ambulâncias para a prova poder ocorrer. Mas nós utilizamos outros documentos para nortear a orientação aos organizadores. Nós vamos até formalizar, agora, até no máximo final do mês, um documento, uma resolução com diretrizes mais específicas para ajudar os organizadores a entender o processo. Não dá para você tratar uma corrida de 2.000 pessoas da mesma forma que você trata uma corrida de 500. Não tem e nem também como, não dá para não deixar de tratar uma corrida que seja até de 200 atletas, né? Exato. Que então, aí se entra no mínimo. Pois é. Então, assim, a corrida tem todos esses cuidados que a gente tem que ter. A federação faz análise disso. E quando está tudo dentro das possibilidades para um bom evento, a gente emite um documento. Então, a execução da análise do permit, ela é uma segurança gigantesca para o atleta. Porque, veja bem, imagine que não existisse essa obrigatoriedade. Será que todo empresário cuidaria desses itens? Porque todos esses itens geram custo. Geram custo financeiro, geram custo logístico e, consequentemente, dificultam a rentabilidade da corrida. Sim. Na prática, tirando aqueles empresários que são comprometidos com a segurança das pessoas, nós vamos ter, sim, um ou outro, que a preocupação do cara é muito mais com a rentabilidade do negócio dele. Mas aí eu quero falar até de um ponto que a gente conversou aqui. Recentemente a gente teve uma corrida aqui que teve um problema aqui na nossa região. Sim. E aí a experiência das pessoas que foram correr foi péssima. Claro. Foi péssima, né? Então, o que isso para eles se precaverem, agora você já deu a dica. Sim. Entrar no site da federação, pesquisar e ver isso, né? Simples. Se não está lá, é simples. Manda um e-mail para nós, liga, manda uma mensagem no zap da federação, que nós vamos fiscalizar e nós vamos verificar
Ó, não está lá, sei lá, vamos fazer um nome hipotético aqui. Corrida XYZ está anunciada aqui na cidade e não está no site. Federação, me informa se essa corrida tem permit ou não? Nós vamos fazer essa informação para você, custo zero, o atendimento para essas questões é gratuito. Vamos fazer uma pesquisa. Se a corrida não tiver permit, o nosso departamento de corrida de rua vai entrar em contato com a empresa e vai falar, empresa, vamos lá organizar. Se ela se recusar, nós vamos notificar a prefeitura e ela, e se ela se recusar, nós vamos judicializar. E é importante também deixar claro que a federação ela não protege só o atleta. Exato. Ela protege o organizador. Claro. O cara E aí... que tem permit, ele tem embasamento suficiente para comprovar que tudo o que aconteceu na prova dele, se, não que a gente gostaria que acontecesse, mas se acontecesse algum problema, ela conseguisse provar de forma que está homologada e atendeu todos os requisitos do que a federação pede. Você tocou num ponto importante, Daniel, porque assim, de novo, para e pensa. Imagina que você está lá, a corrida aconteceu e, infelizmente, a pessoa teve uma fatalidade e veio a falecer. É uma coisa que não acontece muito, mas acontece. E cada vida importa, então é uma coisa que impacta todos nós. Né? Ok. Quem está errado? Foi uma fatalidade? Foi um descaso? Foi uma negligência? Foi uma incompetência? O que aconteceu? Entendeu? Então, você lembrou muito bem. Se você, organizador, está com o nosso permit, quer dizer que você passou por toda uma análise técnica. Você está dentro das normas técnicas que dão segurança para a pessoa correr. Se você tem um relatório que está avaliando positivamente a sua corrida, esse relatório é produzido pela nossa arbitragem quando a prova é executada. Todas as corridas que têm permit da FPA vai árbitros. Tá? A equipe de arbitragem vai lá e faz 2 trabalhos. Trabalho 1, ela faz a arbitragem da prova, que é a verificação oficial se as regras do atletismo estão sendo cumpridas. E o trabalho 2 é a verificação dos itens que foram prometidos no perfil de prova, para ver se eles efetivamente foram cumpridos. E aí é feito um relatório com 51 itens avaliado e publicado no site da Federação Paulista. Então, esse documento vai dizer, olha, tudo que estava prometido estava lá comprovado e que cada item que a gente avalia, a gente fotografa e armazena. Então, o organizador tem essa segurança. Isso é importante. Compreende? Aí na hora que ele vai, alguém vai questionar, você tem esse documento probatório. Olha, é o seguinte, eu segui todas as normas para a realização do evento desse porte, orientados pela entidade que é a especialista nisso. Pum. Exato. Entendeu? O que vai acontecer? A chance de você ser penalizado por conta disso cai absurdamente. Isso. Entendeu? E isso é uma coisa, até para finalizar o assunto, que eu falo para todo organizador. Você não é responsável pela minha capacidade física, porque essa cabe a mim saber como eu estou. Porém, você é responsabilidade pelo atendimento que acontece dentro do teu evento. É onde aí a federação ela dá um endosso para falar assim, cara, ele atendeu. Sim. E não é e só isso é importante. você ter lá o item, é o como fazer. Exato. Então a gente também analisa e orienta o plano estratégico de remoção da corrida. Fazer o agradecimento. Porque para e pensa. Né? Vamos de novo, por exemplo, da corrida de 1.000 pessoas. Estou usando esse número porque é um número redondo, tá, gente? Tem corrida de todo tamanho no estado. 1.000 pessoas aglomeradas num lugar para a realização de uma corrida. Elas vão ficar ali durante 30, 40, 60 minutos, 2 horas, circulando ali, numa atividade de alta intensidade que pode gerar dificuldade. Se ela tiver um problema, como que a ambulância chega nela? Fato. Chegou nela. Como é que essa ambulância vai chegar no hospital mais próximo? Qual é o hospital mais próximo? Sim. Então, veja, esse plano de condução, de gerenciamento
de uma crise médica, nós também verificamos da empresa e quando ela não tem, nós orientamos, entendeu? Ô, Joel. O diretor técnico tem, junto com o médico, que construir isso. E nós estamos lá para orientar a forma de se fazer isso. Só para deixar um adendo, eu acho legal, é importante, de repente, se a federação pudesse criar isso. Eu trabalhei na área privada há alguns anos e eu cuidava da área de segurança. E lá a gente constituiu um documento que chama Gerenciamento de Crise. Que ele é um documento muito importante, até mesmo para o organizador se embasar e saber qual é a ação que ele tem que fazer para determinadas ações que ocorrerem. Claro, essa é uma coisa importante que você está colocando. Nesse documento que a gente vai publicar, provavelmente esse mês, essa resolução, vai ter itens nessa área de segurança que a gente também vai incluir, porque assim, o evento, ele é um evento que tem uma complexidade, uma corrida de rua, tem um nível de risco, esse risco é mitigado fortemente quando você cumpre todas as normativas. Sim. Quando você não cumpre, esse evento que é para ter um risco baixo a moderado, passa a ser de altíssimo risco. Aí nós temos o problema da saúde das pessoas, da segurança das pessoas, e nós temos outros problemas que precisam ser objeto de atenção do empresário, que é o quê? Uma corrida que tem uma entrega ruim, ela prejudica o empresário na questão de negócios futuros, a chance dele vender a corrida bem diminui, a chance dele vender os espaços de sponsor diminui, o valor da marca dele e da corrida dele diminui. Para não falar outra coisa, né? Isso são questões sérias, que muitas vezes o empresário não está olhando porque está olhando só a operação do negócio. Exato. Né? Então, o empresário da corrida de rua tem que estar muito atento ao ROI, né? É o retorno do investimento que ele está gerando para si e para seus parceiros. Porque uma corrida estruturada, é impossível dela ser paga apenas pelo dinheiro da inscrição. Pô, eu acho que isso é muito importante. Então isso é legal. E tem um outro prejuízo, que é o prejuízo institucional para o movimento da corrida de rua. Porque assim, a gente está vivendo hoje os benefícios que os pioneiros plantaram lá atrás. Hoje, é visto socialmente como normal paralisar um espaço da cidade durante um certo tempo para que as pessoas possam praticar a corrida. E isso não era comum. E isso não é comum em um monte de lugares no mundo. Então a gente tem um grande benefício deste mercado. Hoje nós temos uma cadeia produtiva gigante. De acordo com números do Sebrae, números pré-pandemia, números de 2018, o mercado de corrida de rua no estado de São Paulo movimentava em 2018 1 bi ano. Entendeu? Hoje, que a corrida dobrou de tamanho comparado com 2018, eu posso falar porque eu tenho estatísticas de 2018, tenho estatísticas de hoje, tenho estatísticas ano a ano, e a federação tem estudos específicos disso. Nós podemos estimar que a movimentação anual financeira relacionada à corrida de rua no estado de São Paulo é de 2 bilhões de reais. Então, a gente usufrui hoje, né, enquanto empresariado da corrida de rua, de um mercado muito interessante, que ele é um mercado de serviços. É difícil um mercado de serviços produzir números tão poderosos como esse. O Joel, você está falando desses números e a gente sabe que no ano passado ela cresceu mais de 50% e que esse ano ela vem nessa crescente de novo, nisso aí. E aí, com esse aumento do número de empresas organizadores de corrida de rua, eles procuram a federação para buscar a instrução ou como que você vê esse canal? Então, isso é uma coisa que ainda é pouco. Qual é a nossa experiência lá? Infelizmente, quem nos procura orientação são apenas os grandes empresários. Os responsáveis das grandes corridas no estado estão sempre buscando um suporte da federação. Uma atualização. Ou consultoria técnica, ou atualização, ou reuniões de trabalho, chamam nossa diretoria técnica para estar acompanhando
alguns de seus produtos e serviços. Por exemplo, a São Silvestre. A São Silvestre, a federação participa do processo de construção técnica de fevereiro a dezembro. A São Silvestre acontece dia 31 de dezembro. A estruturação dela, enquanto evento, começa em fevereiro. Entende? Então, assim, a gente faz esse acompanhamento e por isso ela é tão bem sucedida nos últimos anos. Outras grandes corridas do estado de São Paulo, Tribuna, Integração, Maratona de São Paulo, Meia Maratona de São Paulo, também o empresariado dessas corridas procura a federação para dar suporte. As corridas de médio e pequeno porte ainda são poucos dos empresários que nos procuram, né? E isso é um problema, porque essa estruturação, a maioria dos serviços de orientação que a federação faz, não tem um custo extra para o organizador. Porque o nosso papel é esse. Exato. Entendeu? Qual é o lucro da federação? O lucro da federação não é o resultado financeiro. O lucro da federação é aumento do número de praticantes do atletismo, é aumento da visibilidade positiva do atletismo e o atletismo ser mais aceito. Isso está no nosso estatuto. Todo mundo, aliás, pode acessar, está lá no nosso site, na parte de documentos diversos. O nosso lucro está aí, entende? É ali que a gente é bem sucedido. Então, no nosso relatório de gestão, que anualmente a gente apresenta na Assembleia, a gente apresenta os diversos resultados da entidade e a nossa busca fundamental, o nosso KPI fundamental é esse. Aumentamos o número de atletas, aumentamos o número de participantes, aumentamos o número de eventos, aumentamos o número de pessoas praticando atletismo, aumentamos o número, a visibilidade positiva do atletismo. Opa, tivemos sucesso. É ali que está o nosso sucesso. A sustentabilidade financeira, ela é um KPI, claro, porque Ninguém para em pé, né? a gente precisa do dinheiro para que as coisas aconteçam, né? Mas ela é um KPI secundário. Não nos interessa ter um benefício financeiro que seja maior do que esse benefício institucional. Não nos interessa, entendeu? Então, assim, a gente movimenta as cifras financeiras que a gente movimenta com esse objetivo. Legal. Então, isso passa pela orientação ao empresariado. Porque se eu tenho um empresariado capaz de fazer corridas melhores, eu, federação, não precisarei fazer essa corrida. Compreende? Sim. Porque nós não fazemos corrida, alguns já me perguntaram isso. Por que a federação não faz? Porque eu tenho grandes empresários fazendo. E tem muita gente que está entregando um excelente produto aí. Excelente. Muito, então, muito. assim, eu vou fazer Muita o quê? gente. Vou trabalhar na regulação, na orientação e vou destinar os recursos e o esforço para onde ainda não está desenvolvido. E falando em entregar um excelente produto, eu acho que isso foi, Dani, no Corrida de Negócios que a gente teve esse ano, e eu vendo as palestras ali, e eu venho também do privado, eu estava vendo o CEO de grandes empresas. E a gente teve lá muito CEO de grandes empresas. Tivemos. Você está falando de KPI, você está falando de gestão, você está falando de produto, e eles enxergam o evento deles não como uma venda de ingresso, que foi exatamente isso, e sim como um produto. Claro. E é isso que eu acho que o organizador tem que começar a enxergar. A gente É o que falta para o organizador sobre isso. Falou muito sobre isso. E o organizador vê, não, eu vou fazer isso aí e a conta vai ser a venda de ingresso. Não é isso. É um produto. É assim, se o empresário está fazendo essa visão. Não vou nem dizer visão. Está fazendo essa condução, ele está precisando de um aperfeiçoamento urgente. Né? Porque nós estamos falando desse mercado bilionário, desse mercado em franco crescimento, desse mercado com uma perspectiva de abrangência estupenda, porque você vê, saiu recentemente uma pesquisa que é ainda uma pesquisa pouco abrangente, mas que hoje é a mais ampla que a gente tem e recente, uma pesquisa feita pela Olímpicos sobre corrida de rua. Eles identificaram que 13% da população brasileira é praticante de corrida de rua.
13% só, cara. Entendeu? De uma população de 210 milhões de pessoas. Entendeu? E eles têm ainda ali uma referência, para quem é um pouco mais científico, né? Muito abrangente no conceito do que é um corredor. Na visão usada para a pesquisa, eles consideravam o corredor aquela pessoa que fazia uma prática de pelo menos uma vez na semana da corrida de 30 minutos. Você tem que convir comigo que isso é você colocar muita gente nesse balaio. Como o objetivo da pesquisa era um objetivo mercadológico para entender a questão do tênis, tudo bem. Porque a pessoa correndo pouco ou muito, ela precisa do tênis. Sim. Então é compreensível. Mas para nós que estamos aqui debatendo e querendo estudar a corrida, né, como negócio, eu posso dizer para você com tranquilidade que nós não temos nem 10% da população praticante de corrida. Que para nós, do atletismo, o entendimento do praticante de corrida é aquela pessoa que corre há pelo menos 12 semanas, 3 vezes por semana, uma sessão de 40 minutos. Entendeu? São 200 minutos semanais. Entendeu? 200 minutos não, 120 minutos semanais de atividade de corrida feita de maneira sistemática por semana. Por que 12 semanas? Porque de acordo com todos os estudos internacionais, você precisa de pelo menos 12 semanas de uma atividade feita regularmente para que ela se torne um hábito. Então, é o mínimo que a gente pode considerar para que essa pessoa a gente possa colocá-la aí nesses indicadores de um corredor. Nós não temos nem 10% da população brasileira. É muito pouco. Então nós temos um oceano azul de oportunidades para a gente poder trabalhar. E aí eu acho, só pegando esse gancho, a importância de quem vai realizar o primeiro evento, o corredor, tem uma boa experiência. Claro. Porque eu conheço muita gente, eu vou dar um exemplo aqui, a minha cunhada corre esporadicamente 1 ou 2 vezes por semana e ela faz 10 anos, ela já correu mais e ela foi fazer uma primeira prova esse ano. Ela ficou 10 anos fazendo, ela fez a primeira prova esse ano. E aí ela falou para mim, Cris, a experiência foi espetacular. Aquela energia, aquele pessoal vibrando a hora que eu... Isso é fato. E isso é muito legal. Tem muita gente, eu acho que desses corredores, eu acho que 10, 15% deles já fazem provas, né? Os outros nunca fizeram provas ainda. Percebe? Então, olha só, o tanto que isso pode crescer. E por falar em experiência marcante, a gente não pode deixar de agradecer o pessoal. Mas seu Dan. E aí quem vai fazer aquela prova, aquela primeira prova, passou na linha de chegada, tem aquele clique lindo. Aquele clique bonito que deixa até eu e você bonito na foto. Vamos chegar a fazer uma chegada junto nós dois? Calma lá, irmão. Vai de leve. Eu tenho que estar trabalhando. Eu tenho que estar trabalhando. Eu tenho que estar lá marcando o tempo de vocês. Joel não dá certo. O Joel tem que entender que alguém tem que trabalhar. Toda vez que você fala para correr, ele dá uma escapada. Calma lá. Eu adoro ver vocês. Eu vou estar sentadinho lá, olhando e falar, cara, parabéns. E assim, aquele clique bonito. Quem faz um clique bonito? Cara, Fotop. Fotop com a gente aqui também no Papo de Corrida e Negócio. Olha, eu agradeço também a Fotop por várias questões. Ela também apoia o atletismo paulista, ela também apoia a corrida de rua, todo o movimento da corrida de rua. E eu, como cliente, também tenho uma gratidão. Acabei de consumir Fotop no final de semana. Isso. Participei de uma competição, que eu não participo mais do alto rendimento, mas eu participo do atletismo master, né? E eu participei do brasileiro master e, poxa, fui buscar fotos lá na Fotop. Que espetáculo. Você imagina se quando você estivesse competindo, hein? Meu Deus. Tivesse essas fotos? Cara, como eu vejo assim que esse serviço é importante. É importante. Porque o fotógrafo esportivo, né? Aquele que se especializou em buscar o gesto esportivo, esse cara tira fotos em posições que você não consegue nunca fazer. Eles são fantásticos. Né? Questão de luz, posicionamento, resolução, pega você assim em poses impressionantes e eterniza, né, momentos que são marcantes para a gente e que a gente quer, né, nessa sociedade do século XXI, a gente quer dividir com as pessoas os bons momentos que a gente vive, né? Então assim, eu comprei, acabou a prova, eu fui lá comprar 6 fotos lá,
precinho barato, um negócio incrível, uma foto sensacional. Qualidade excelente. Nossa. Agradecer também Olha. nosso amigo, parceiro. Pô, esse cara fantástico demais. Peço de até ao Toninho da Studio One que... Ó, Ó, olha aqui, ó. nem corredor eu sou. Que incrível, Toninho, né? Então, ó, não vou eu tirar acho que do o dia, pé isso, o hein, dia cara. que você correr, ele vai te mandar o tênis, ó. Você jura, Toninho? Se você falar pra mim, Toninho, agora em público, que você vai me dar um tênis desse, eu vou correr meus primeiros 5 km. Olha aí, Toninho. 4 meses, tá? Ó, Antes disso, não, e eu porque eu preciso tenho que falar me mais preparar. uma coisa pro Toninho aqui também. Hoje o Papo de Corrida e Negócio está acontecendo aqui, mas a minha amizade com o Daniel aconteceu através de uma ligação do Toninho. Cara, Tá verdade. vendo? O Toninho Toninho é que irmão. nos apresentou. Toninho E é irmão, assim, muito bom. finalizando esse momento, eternizando esse momento, Joel, do fundo do meu coração, meu muito obrigado, meu amigo, por estar comigo. Espero que eu possa ser aí um agente da transformação Exato. e da difusão da ideia da federação. O que eu puder ajudar a federação, seja no interior, na capital, no Brasil, o que eu puder estar com vocês, contem comigo, eu estarei apoiando. E novamente, meu muito obrigado, meu É amigo. isso, cara. Somos nós que agradecemos. Você é um cara que a gente vê, seu olho brilha quando fala de corrida de rua. Então a gente vê pessoas apaixonadas pelo que fazem e fazem, né, pelo atletismo, pela corrida, é uma coisa incrível. Né? Segundo, que você está fazendo algo que, pô, se eu fosse Ribeirão Pretano, eu ia querer te homenagear ainda mais, porque assim, você está querendo trazer o melhor da corrida para cá. Obrigado, pra esse é cidade. o Então isso aí principal. é uma coisa incrível, né, cara? Imagina, uma pessoa que não precisava estar fazendo isso, Exato. está querendo trazer o melhor para cá. Quer dizer, o Ribeirão Pretano, ao invés dele ter que viajar 200, 300, 400 quilômetros para ter uma experiência legal com a corrida, ele vai poder viver aqui, pertinho da casa dele, né? Porque empresários como você e a galera que você conduz estão querendo fazer isso aqui, né? E isso daí é bárbaro, né, cara? E assim, o outro trabalho que você faz, que é o da cronometragem, é uma coisa espetacular, né? A Obrigado. gente estava conversando antes daqui da gravação com o Cris aqui, e o Cris estava contando, sem querer, ele contou ali uma coisa que é muito a ver com a cronometragem eletrônica, que é assim, o que nos move a querer fazer o esporte, né? É a gente querer melhorar cada dia mais. E o atletismo tem essa oportunidade da gente conseguir mensurar. Quando você vai jogar basquete, por exemplo, é difícil de você mensurar de maneira objetiva a sua melhora, né? No atletismo é totalmente possível e é atemporal. Então você pode comparar o seu desempenho hoje com um atleta que correu 50 anos atrás, entende? Então isso é incrível, né? Você vê, o Cris estava contando, pra gente que ele melhorou na corrida dele, que saiu de um pace de quase 6 por minuto, 6 minutos por mil, para um pace de 4,38 por mil na última prova dele. Pô, isso é espetacular. É uma melhoria, assim, de mais de 20%. É uma melhoria no seu desempenho esportivo, que com certeza te trouxe alegrias, conquistas, Todos. uma sensação viciante, né? Que é de você vencer a si mesmo, né? E o pace, quem é que diz se quanto tempo você correu de maneira precisa, de maneira a ser registrada de forma atemporal, é a cronometragem eletrônica. verdade. Obrigado. Isso fica para a vida. Isso fica né? pra vida. Então, eu vou te dar um exemplo para fazer o paralelo. Não sei se eu estou conseguindo ser claro. O meu melhor ano como atleta de alto rendimento foi em 2010. Em 2010 eu fui o número 627 do mundo. Acho que no Brasil fui quinto ou sexto. Na América do Sul fui o número 27, por aí. O meu resultado está lá no ranking da World Athletics, gravado, e vai ficar para a história, comparado, né, com todos os resultados já feitos no mundo que estão registrados, né? Por que isso está lá? Porque tinha alguém registrando este resultado. E a cronometragem eletrônica faz isso. Só que é muito louco, porque ela consegue registrar de milhares de pessoas em fração de segundo. E muito rápido. A gente Muito acaba rápido. a prova, já olha lá e fala, não acredito. Tá lá. Tá lá. É um Entendeu? trabalho Então, árduo. assim, ela eterniza
aquele desempenho que você teve. Eu fiz uma prova, pra você ver, Dani, também, desculpa, Joel, te cortar, Claro. a gente já entrando aqui nos finalmente, mas eu fiz uma prova, a hora que acabou a prova, tinha um painel, eu te falei dessa experiência, e a cronometragem de vocês, tinha um painelzão, e aí de repente tinha uma pessoa com um leitor de QR Code, ele pegou e fez assim, ó, peraí só um pouquinho, tum, passou aqui, apareceu o meu nome, a distância e a cronometragem. Tem a foto assim, ó. Fantástico. Mais um painelzão. Eu falei, Dani, Fantástico. que coisa legal, cara. Porque, então a olha experiência, isso aí é muito legal. Se você olhar uma competição como Jogos Olímpicos, Campeonato Mundial, se procurar na TV, você vai ver. Quando o atleta do atletismo faz um resultado que é um recorde, ele vai lá no placar do resultado e tira uma foto do lado do Isso. resultado. Porque aquilo lá é algo que ficou para a história. Né? Então, quer dizer, a empresa com essa sacada, ela está conseguindo te ajudar a eternizar isso. numa imagem, numa foto, e também valorizando, porque uma coisa está lá num relógio, outra coisa está ali num sponsor gigante para Exato. todo mundo ver aquilo que você produziu. Porque aquele resultado que a pessoa correu não é um tempo qualquer. Você não sabe a história dessa pessoa. Sim. Por exemplo, um dia eu participei conduzindo a minha equipe de arbitragem lá no campeonato de ultramaratona dentro da pista. Eram 24 horas, um campeonato intercontinental de ultramaratona, 24 horas correndo na pista de atletismo. E aí, eu conversando, eu estou vendo lá um dos finalistas, um dos concluintes da prova, o cara numa felicidade, numa vibração que me chamou a atenção. Porque todo mundo estava vibrando, mas ele estava mais. E eu fui conversar com ele. Ele era um médico que tinha superado um câncer de próstata terrível, que ele descobriu já numa fase avançada. A cura foi um processo que juntou parte médica, com parte espiritual, com parte psicológica, um conjunto de questões. E, foi ele tendo uma nova oportunidade de vida. E aí ele começou a fazer a corrida, cara. Sabe? Então ele estava ali celebrando que ele tinha concluído 12 horas correndo. Correu mais de 120 quilômetros em 12 horas. Percebe? Ele ganhou a competição? Não. Ele não foi o primeiro a chegar. Mas a vitória pessoal dele, uma pessoa sã já não consegue correr facilmente 5 quilômetros, que dirá 120. Nós estamos falando de uma pessoa que superou um câncer em estado avançado, que superou preconceitos, porque para muitos homens é muito difícil o cara superar o preconceito de ir se cuidar no médico, de fazer exames, de fazer o acompanhamento, de reconhecer que precisa de tratamento, etc. O cara superou tudo isso, cara, superou a profissão, superou as limitações e estava lá, sabe, fazendo algo inimaginável para muitas pessoas, que dirá para alguém vindo uma doença. Então, quando você vê alguém chegando numa corrida de rua, em zezezésimo, não despreze. Viu, gente? Você não sabe a história. Viu? Você não sabe a vitória. Quando eu estiver correndo e for o último, não sacaneia, bate palma e agradeça. Eu vou estar lá. Porque é assim, ali tem muita coisa envolvida. Muita coisa. Então, assim, eu sou um apaixonado pela corrida de rua, por tudo isso. O business da corrida de rua é incrível. A habilidade do empresariado da corrida de rua do Brasil de construir escala e de agilizar processos é uma coisa admirável. A questão social da corrida é fantástica, né? Você citou o exemplo do animal, uma pessoa que superou a dependência química e a situação de rua e com a corrida. Eu tenho um monte de amigos e conhecidos que trabalham há décadas na corrida de rua. A corrida de rua é a sustentabilidade dessa pessoa há 40 anos, você está me entendendo? E as transformações que geram na vida das pessoas é assim algo estupendo, né? Quando você vê uma medalha pendurada lá, aquilo ali simboliza todo um processo que você vive, né? Então isso é algo incrível. Às vezes você não correu seu melhor tempo, mas você não desistiu. Você podia ter desistido de uma prova e não desistiu. Você não correu seu melhor tempo, mas você superou uma doença e foi.
Você não correu o seu melhor tempo, mas você se permitiu cuidar de si, Exato. que nos dias de hoje, para quem é da classe média, é um desafio cada vez maior. Verdade. Porque está todo mundo preocupado em arrecadação, em resolver problemas, em atender pessoas, as redes sociais nos perturbam de Esse imediatismo, tempo né? todo, que a gente o vive, imediatismo, os algoritmos. A pessoa entra numa roda viva. É a vida da urgência. É, ó. Eu escutei É, isso. ontem, de uma pessoa, de uma mentora que está dando uma ajuda para mim, que ela fala que a gente vive a vida da urgência. Tudo é urgente, tudo é para agora, tudo é agora. Então, e aí imagina, a pessoa, poxa, se proporcionou todo dia 1 hora para cuidar de si, ao invés de entrar nessa roda viva. Isso é uma superação bárbara, entendeu? Às vezes muito mais significativa. E tem outras coisas, né? Esse final de semana no Brasileiro Master que eu estava, o Helenilson da Silva, que foi um dos grandes corredores do Brasil, ele trouxe um exemplo bárbaro. Ele, o cara correu muito, o cara correu para abaixo de 14 os 5 mil, para 28 e 30 10 mil. Estou falando isso na década de 90. 28, 30. Não é agora. Não é 28, um tênis de 30. placa. Eu não me recordo abaixo disso hoje. Eu não me recordo. Pra você Não ver, me recordo. pra você ver. Correu isso na década de 90. Tá? 1998, 99. Ele está agora com 54 anos. Ele foi lá matar a saudade dos amigos e correu 10 mil metros para 35 minutos. 54 anos de idade. Para Tem nós. um último exemplo, para não perturbar vocês, mas Imagina. para deixar essa mensagem. Aliás, um beijo para o meu amigo. Mas deixa uma mensagem já, que você já está acabando, para o pessoal das assessorias aí, a importância deles antes de você finalizar, tá? Claro, Eu te não, pedi sim, isso aí. vou deixar. Mas só para lembrar dessa parte da superação. Tem um amigo muito querido que acabou de escrever uma página linda na história do esporte mundial. Brasileiro do interior de São Paulo. Para tentar amarrar tudo que a gente conversou aqui hoje. Chama-se Paulo Paula. É um maratonista, está indo para o 5º campeonato mundial. Está agora lá em Tóquio, no Japão. Um abração para você, Geminho. Todo mundo conhece ele como Geminho, porque ele tem um irmão gêmeo, é o Paulo Paula e Luiz Paula. Nós fomos atletas da mesma época. Eu já parei há 10 anos de ser atleta. E o Paulo Paula foi para o 5º campeonato mundial, 46 anos de idade, terceiro melhor maratonista do Brasil atualmente. 46 anos de idade, um dos melhores do mundo. 46 tá? anos. É o 2º melhor do mundo na idade dele. Caraca. Entendeu? 2:13 na maratona. Isso é lindo, né, cara? Isso é lindo. Com 46 anos de idade, meu querido. Entendeu? Então, assim... Se eu fizer 3 e 13, eu vou sair de lá chorando, Joel. Aí Percebe? Mas você vê, mas em um ano, bem dizer, um ano de treinamento, olha a minha evolução. Claro. Então, assim, importante. jamais estamos diminuindo o seu desenvolvimento. Mas é que assim, primeiro, Paulo Paula, ele é fora de série. Um atleta de nível mundial, de nível olímpico, de qualquer esporte, é um fora de série. É um fora de série. Tem que ficar claro isso. Eu falei com uma pessoa, Entendeu? ele falou sempre exatamente isso aí. O Ponto. pessoal que está lá já esquece, é fora de outra série. coisa. A pessoa é diferente, É diferente. geneticamente. Isso. Ela é diferente psicologicamente, ponto. Tá? Mas, além disso, tem o quê? O Paulo Paula, ele tem uma defesa do jeito de ser corredor, sabe, raiz, no sentido de que nunca utilizou substâncias proibidas, já fez dezenas de exames de doping nesses 30 anos de carreira que ele tem. Nunca aceitou fazer marketing de empresas que não fossem sérias. Nunca aceitou fazer coisas que fossem, nem que beirassem a ilegalidade. Nunca aceitou fazer nada que fosse imoral ou amoral, nem antiético. Então, quer dizer, um cara que tem princípios muito sólidos, né? Então, assim, e mantém isso há décadas, porque eu conheço ele desde quando a gente competiu lá na mesma equipe, no Rio de Janeiro, em 1998. Olha, vai fazer já 27 anos dessa primeira experiência de colega de equipe. Então, assim,
Esse é um grande exemplo do que o esporte pode nos proporcionar de fortalecimento, né? É um cara de uma cidade pequena do interior, chama Pacaembu, a cidade dele, né? E o cara está aí para o mundo e fazendo uma performance histórica a nível mundial, demonstrando que a idade não é barreira. É um cara dessa idade performando em altíssimo nível mundial. Então, o campeonato mundial de atletismo não é uma coisa que qualquer um que quiser pode ir. Mesmo que você seja o melhor do Brasil, você tem que ter um resultado mínimo a nível mundial para você poder acessar. Caso contrário, você não acessa. Você só acessa se você fizer um índice, que é um resultado fortíssimo. Sim. O índice é 12,9 para ir para o campeonato mundial. Meu Deus do céu. Na maratona você sabe o quanto isso é difícil. E a outra possibilidade é o ranking mundial. Quando você participa das maiores provas do mundo com grande desempenho, você tem uma pontuação no ranking mundial que te credencia a participar. Então, é um grupo muito seleto de pessoas extraordinárias, fora da curva. Paulo é um desses, com 46 anos de idade, vindo de uma pequena cidade do interior de São Paulo, uma região pobre. Então, veja, estar no interior não é demérito para ninguém. Começar depois não é demérito para ninguém. Começar com condições humildes não é demérito para ninguém. E um dos pouquíssimos esportes que pode te proporcionar isso e que pode te incluir é o atletismo. Boa. Então, é por essas e outras que eu sou um apaixonado por isso. Você falou para a gente falar sobre as assessorias, né? Para mandar um recado, porque a gente estourou todos os tempos já aqui, ó. Daqui a Cara, pouco eles estão carregando a bateria. Se a gente tivesse Fica 4 horas, não? Mas sabe de uma coisa? Mas sabe de uma coisa? É isso, Isso é bom. E eu vou te dizer uma coisa. A gente é apaixonado, tá? Eu conheci o Daniel e a hora que ele me ligou e falou, Cris, eu tô com um projeto, eu falei, agora. A gente não pensou, vamos fazer agora, vamos levar essa comunicação agora. Ele ficou até emocionado e arrepiado com isso aí, porque eu tô falando, porque é de coração. E são esses momentos de aprendizado que isso aí a gente vai levar para a vida e que traz a gente querer fazer mais. O intuito desse podcast é a gente levar uma comunicação clara para todo esse movimento que vem crescendo aí. Sim. E aí a gente tendo essa oportunidade incrível hoje de entrevistar o Joel aqui. Dani, obrigado por isso aí, de coração. Eu sei que a gente estourou todo o tempo, a produção tá ali, ó, puta, comigo, mas precisa dar um recado para todas essas assessorias que a gente vai ter um encontro hoje aqui sobre a federação. Vai ser um prazer falar com eles. Primeiro eu tenho que agradecer todas as assessorias esportivas por estarem fazendo esse trabalho incrível de orientar as pessoas, né? O século XXI é o século da tecnologia, da comunicação. E ela gerou, por incrível que pareça, você é um cara da comunicação, você vai concordar comigo, dicotomicamente, ela gerou um afastamento das pessoas. Total. Então, é cada vez mais difícil das pessoas estarem próximas para se conectar verdadeiramente. Elas estão se conectando lá nas redes sociais, elas estão conectando para fazer negócio, mas ela não é conectada verdadeiramente. Boa. Então, o contato pessoal de conexão é algo cada vez mais raro, precioso. E as assessorias de corrida fazem isso. Quando você tem uma pessoa que não é jovem, já tem mais de 18 anos, e não faz atividade física corriqueiramente, ela tem algum problema. Alguma dificuldade. Jogou na minha cara. Ele falou e olhou pra mim, ele cara. Só não fez assim, ó. Eu tô sentindo que vocês dois estão me sacaneando. Não, cara. Hoje, mas tudo bem. Mas tudo bem, sou eu, gente. Não, ela tem alguma dificuldade. E aí o que acontece? A assessoria faz esse papel incrível, que é de, vem cá comigo, vamos conversar. Fato. Deixa eu entender qual que é o seu problema. Deixa eu entender, deixa eu te ajudar, é algo cada vez mais difícil de você ter. Você pode olhar, você vai hoje falar com uma empresa para comprar alguma coisa, você já não fala com a empresa, você fala com um robozinho, o robozinho faz uma triagem, de repente você não conversa com ninguém, está ali, e ninguém quer escutar seu problema. A assessoria faz esse papel, de te ouvir, de te incentivar. Porque tem uma outra coisa,
você pode saber um monte de coisa, mas o saber não te garante ter o benefício daquilo que você sabe. Sim. Por quê? Porque você tem que colocar em prática. Entende? Então, colocar em prática a atividade física é um desafio homérico. Você tem que enfrentar essa comunicação que está sempre colocando, como o Daniel bem lembrou, a urgência nas coisas que nem são urgentes. Ó, eu digo que é assim, ó, o movimento agora é só esse. As crianças já nascem assim, Cada né? vez mais difícil a gente ter um tempo para as coisas, porque a sociedade não é mais estruturada como era na década de 90, anos 2000. E todo mundo, a maioria das pessoas trabalhava das 7 às 5, das 8 às 6, né? Coisas nesse sentido. Tinha 2 horas de almoço, trabalhava de segunda a sexta. As coisas eram mais compactadas em horários. Sim. Hoje não. Hoje cada um tem um horário. Por exemplo, Sim. eu trabalho em São Paulo, você vai embora às 10 horas da noite, cara, em São Paulo tem um trânsito danado. Porque tem gente trabalhando essa hora. E muita gente, não é Muita pouca. gente. Então, você separar um horário para si é difícil, você se manter nisso é difícil, você fazer atividade física corriqueiramente também é difícil, porque você faz hoje, você está motivado. Você faz hoje, amanhã você faz de novo, já começou a doer, começa a cansar, o compromisso vem, alguém tem que te manter ali, no rumo. A assessoria faz esse papel. A assessoria vai observar você, vai te avaliar, vai programar isso em você, vai te motivar, vai te cobrar, vai te reorientar, vai te sugerir coisas, porque às vezes o que você está precisando é de alguma opção diferente. Então, assim, é um trabalho amplo, vasto, belíssimo e que produz resultados incríveis, físicos, comportamentais, sociais e também econômicos. Sim. Se hoje nós temos muitas corridas bem-sucedidas em número de participantes, é porque tem muitas assessorias que ajudam nesse processo, Verdade. levando seus alunos para as provas, criando com essas provas o motivo para o aluno se preparar, fazendo essa roda girar economicamente. Eu tenho muito interesse de me unir, me aproximar das assessorias para a gente criar alguma coisa da federação que a gente possa deixar mais evidente a aproximação que a gente quer ter com as assessorias e com a corrida de rua, sabe? Sim. Eu venho pensando em alguns produtos, aceito sugestões, estou aberto a elas, queremos fazer essa aproximação, porque eu acho o trabalho das assessorias assim fundamental. Entendeu? Fundamental. Vamos aproveitar hoje então e nos deixar à disposição sua para que você use o instrumento aí e faça acontecer, Joel. Queremos ajudar. Show de bola, cara. Obrigado. E não só podendo esquecer, pelo amor de Deus, agradecer o Taiwan. Nosso hotel parceiro. Tudo que está sendo realizado hoje aqui é dentro do Taiwan Hotel. Esse podcast está acontecendo direto aqui. Logo, logo vai ter um vídeo do Taiwan rodando aí com todos os quartos, o café da manhã, esse ambiente maravilhoso. Taiwan, muito obrigado. Parabéns, se posicionando aí como um hotel parceiro aí do esporte do atletismo. Novamente, Taiwan, obrigado por confiar na gente também. Boa. Joel, a gente quer agradecer demais. Conversa, olha, eu estava numa expectativa muito grande, mas foi muito além da expectativa. Foi bom muito pra além. caramba. E como o Dani falou, a gente podia ficar 4 horas aqui falando. Já vai ficar um convite para o próximo. E agradecer demais a tua participação. Espero que você tenha gostado também. Muito. Pra gente foi um prazer imenso aí. Eu que agradeço. Sempre bom estar contigo, Só meu peço irmão. desculpas aí se de repente a fala foi exagerada, Nada. mas a gente está falando de um negócio que eu amo. Eu vou aceitar as desculpas por causa das indiretas que foram dadas para essa pessoa aqui, mas... Você não tem tênis não, amigão? Por que eu tenho tênis, cara? Essa meia tá confortável pra caramba, bicho. Tá bom. Eu Cara, espero você que- sabe qual que é o problema? Eu vou chegar com essa meia em casa, sabe o que vai acontecer? Vou falar igual eu vou usar o nome que o Joel usou. A minha rainha vai tomar de mim. Vai tomar, tua rainha vai tomar. Porque com a graça de Deus ela tá conseguindo, cara. Eu tô feliz pra caramba que ela tá evoluindo, tá correndo. Ai, que legal, e eu né, preciso chegar ao pé dela, porque eu quero estar junto com ela isso aí. também. Claro, né? Eu agradeço. Também deixo aqui um abraço para minha rainha, minha esposa Ellen. Ela com minhas filhas fazem a minha vida ter sentido.
amo elas demais e depois delas o atletismo. Então eu tenho esse privilégio de poder fazer o que eu amo junto das pessoas que eu amo e isso daí também me deixa sempre muito empolgado, porque a gente está fazendo o que gosta verdadeiramente, que é literalmente a minha vida. Então agradeço vocês pela iniciativa, pelos insights incríveis, pela oportunidade de a gente estar conversando, abrindo a mente. Toda vez que a gente vai responder sobre alguma coisa, legal, porque instantaneamente a gente faz um processo de reflexão para dar uma resposta que seja clara para outra pessoa e que seja, quando dá, né? Vocês já viram que nem sempre dá no meu caso, mas de ser objetivo. Eu tenho dificuldade porque eu gosto sempre de contextualizar as coisas, porque para mim o contexto faz muita diferença, né? E quero deixar também um convite para vocês. Acesse nosso site atletismopaulista.com.br, nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Atletismo Paulista. Acessem as fotos, as competições, as informações, critiquem, sugiram, estamos abertos a ouvir vocês. Nós acreditamos que o atletismo é para todo mundo e é para sempre, tá bom? E que transforma vidas. Terminando aqui também, agradecer ao Vai Correndo. Vai Foi Correndo. um parceirão que, cara, eles deram muita força para nós, viu, mano? O Vai Correndo tá aí, é um canal de comunicação muito legal entre as organizações e os corredores. Tem ali uma parte muito séria, muito ética de apresentar as provas e o calendário do Vai Correndo também, viu, gente? O calendário do Vai Correndo é fantástico. Segue lá, nós vamos pôr aqui embaixo aqui, ó, o logotipo. O logotipo? Não, falei besteira. A logomarca. Tá vendo? Isso fazer essas coisas pra mim é difícil, tá tudo cara. Certo, vamos tá pôr a tudo logomarca e o QR Code aqui para acessar o site do vaicorrendo.com. Então, pessoal, muito obrigado também pela força. E a todos aí, espero que tenhamos trazido um conteúdo de muita coisa boa. E finalizamos mais um dia aí com nosso amigo Joel. Pessoal, e acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no Spotify. E até o próximo. Beijo! Beijo, até mais. Valeu. Tchau, tchau.